Este programa apresenta conteúdo sensível e delicado que algumas pessoas podem considerar ofensivo ou perturbador. Olá, está começando o terceiro episódio de Forenscast, uma produção Unbox CSI. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva e comigo o perito criminal Kleber Miller. O nosso propósito é ampliar a visibilidade das ciências forenses e das perícias criminais do Brasil para que sejam reconhecidas e respeitadas pela sociedade, universalizando o conhecimento e a informação. Esse terceiro episódio tem um formato um pouco diferente, porque durante os dias 21 a 24 de maio nós estivemos participando da Interforense, que é a conferência realizada pela Academia Brasileira de Ciências Forenses e já considerada uma das principais conferências internacionais da área. O evento ocorreu em São Paulo e reuniu profissionais das áreas de perícia como medicina legal, informática, multimídia, finanças e várias outras. Também participaram do evento profissionais de justiça, entre os quais juízes, delegados de polícia, membros do Ministério Público e advogados, além de pesquisadores e estudantes envolvidos com os diversos temas das ciências forenses. Neste terceiro episódio, vamos conversar com João Bosco Silvino Júnior. Ele é perito criminal oficial da Polícia Civil de Minas Gerais, com experiência em perícias de local de morte, balística forense e explosivos. É graduado e mestre em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor da Academia de Polícia Civil de Minas Gerais e também da Academia de Polícia Militar de Minas Gerais, da Escola Superior de Advocacia da OAB, da Secretaria Nacional de Segurança Pública e diversos cursos de pós-graduação em perícia criminal e ciências forenses em vários estados do Brasil. É também autor de livro, trabalhos científicos, materiais de ensino e outros conteúdos relacionados à perícia criminal, ciências forenses e técnicas policiais. Na nossa conversa, abordamos o tema da palestra do João Bosco, também a respeito do seu livro Balística aplicada aos locais de crime, sobre a vocação e experiência dele na área da perícia criminal. Falamos sobre a autonomia da perícia, sobre porte e posse de arma, além de uma aula sobre ferimentos, instrumentos e os objetos relacionados. Então vamos lá ouvir a nossa conversa. Forenscast Season 1 by Unboxing CSI. 22 de maio de 2019, Interforense São Paulo. Estamos aqui com o perito criminal de Minas Gerais, João Bosco Silvino Júnior, que será, entre outras coisas, um dos mais importantes palestrantes deste evento. Já gostou da apresentação? Valorizando Valorizou a parceria. É um prazer para mim palestrar no Interforense. É o primeiro evento Interforense que eu venho palestrar. No anterior, eu participei da comissão científica avaliando os trabalhos de local de crime, mas não tive condições de vir apresentar. E nos outros eventos de criminalística eu já estou acostumado a palestrar, nós já encontramos em vários, né, Eduardo? Eu, o Clebinho, também é amigo meu há muitos anos, então estamos aí para somar nesse evento aí. Obrigado pelo mais importante, quem sou eu? Tenho que comer muito arroz com feijão para chegar lá ainda. Mas vamos começar então explicando qual é a palestra que tu está trazendo para a gente aqui nesse evento. Pois é, a palestra que eu vou trazer nesse evento é a palestra que une as duas áreas da minha paixão, que são local e balística. Eu vou falar sobre a determinação da posição do atirador num local de crime. Então é um assunto que envolve conhecimento tanto da parte de local de crime quanto da parte mais técnica da balística, principalmente balística externa, então, e balística terminal. Então a gente envolve aí as duas áreas que são a minha paixão na perícia. Por isso que eu disse que é uma das mais importantes, porque imagino que quantos e quantos crimes aí, a gente sabe, o que quer saber no final é qual era a posição que estava o atirador, né? Com certeza, tem vários casos aí de repercussão que a gente teve na história, eu vou citar alguns deles na palestra, e um recente aí que foi até bastante interessante foi aquele caso do tiro na comitiva lá do ônibus, no ônibus da comitiva do Lula, né? PT, que o pessoal chegou e falou um monte de coisa e que ninguém tá falando nada com nada, que não fazia o menor sentido o que as pessoas estavam falando. A gente acompanhou isso na internet, né, João Bosco?
fez toda uma coisa da física, dessa dinâmica. E o João Bosco, até para que as pessoas não saibam, né? Além dessa pessoa simpática, nosso amigo, nosso parceiro, é um autor, né? De um dos livros da Millennium, com lançamento há pouco. Se eu não me engano, a obra já está até esgotada. Eu tentei comprar o livro, a gente não conseguiu mais comprar o livro. Saiu bastante, envolve balística. Fala um pouco também da tua obra ali, João Bosco. Ano passado eu realizei esse sonho, né? Foi publicar o livro Balística Aplicada ao Caso de Crime pela editora Millennium. E para mim é uma grande honra poder publicar pela Millennium, porque é a maior editora de livros de perícia do Brasil, com livros extremamente reconhecidos e com um corpo de revisores extremamente gabaritado, né, o Beri? O Beri tá no canto ali. O Beri tá aqui com a gente. E foi muito interessante essa questão do livro, Kleber, porque... Desculpa de interromper. É porque a pessoa tá ouvindo o programa, aí daqui a pouquinho tá ouvindo assim, cadê o Alberi? Nós estamos falando de Alberi Espíndola, ex-presidente da Associação Brasileira de Criminalística, que é coordenador de diversas obras e autor de diversas obras da Millennium, né? E que também nós vamos conversar aqui no Interforenses. Exatamente, e meu mestre, né? O Alberi também é meu professor há muitos anos e foi uma grande honra poder escrever esse livro pela Millennium, que o Alberi é um dos revisores-chefe. E foi muito interessante porque quando eu levei para o senhor Alfredo, que é o dono da editora Millennium, a ideia do meu livro, eu falei com ele, estou escrevendo um livro aqui de balística aplicada a locais de crime. Ele virou para mim, é sério isso? Porque olha só, os meus dois principais revisores são o Toqueto e o Alberi. A área do Toqueto é balística e o Alberi é local de crime. Você vai mexer na área dos dois, é isso mesmo? É isso aí. Eu pensei... É isso mesmo. Também de professor, né? Tivemos bons professores, né? Eu sou pra frente mesmo, é isso mesmo. Eu vou falar das duas áreas dos dois. E se os dois concordarem, se os dois acharem bacana, pra mim vai ser uma grande honra. Então é um desafio que eu encaro. Agora, João Bosco, também uma coisa que a gente tem feito questão, assim, de cada vez que conversa com um perito, e nós já fizemos isso, eu e o Kleber, é contar um pouquinho como é que tu chegaste na perícia. Cara, essa história é muito interessante, porque eu sempre quis ser policial, desde criança. E eu nunca tive um caminho para entrar para a polícia, para saber como é que isso funcionava. E aí, minha família não tinha nenhum policial e tal. E aí, um pai de uma ex-namorada minha virou para mim e falou assim, por que você não faz concurso para perito? Eu estava formando já tinha formado na faculdade, eu era engenheiro da TIM, eu cheguei a trabalhar como engenheiro na TIM. Engenheiro eletricista, exatamente. E aí eu falei assim, o que o perito faz? Eu não sabia que o nome da carreira era perito. O perito examina as provas no local de crime. Assim, cara, é isso que eu sempre quis fazer. Pra você ter ideia, quando eu tinha 11 anos, minha mãe é professora, eu fui assistir uma aula dela, cheguei no barrado do quadro, que era um quadro de giz ainda naquela época, né? Peguei um pouco do pó de giz e levei pra casa, dentro de um saquinho. Quando eu cheguei com esse pó de giz em casa, eu tinha 11 anos, minha mãe virou pra mim e perguntou, meu filho, o que é esse pó nesse saquinho? Não, mãe, eu peguei esse pó aqui pra eu poder pegar impressão digital. Rapaz! Ou seja, isso mostra que a minha paixão na vida inteira sempre foi a perícia, sempre fui trabalhar com essa faceta da investigação criminal. E aí, quando eu fiz o concurso para perito, foi um concurso bem complicado lá em Minas, porque foram 15 mil candidatos para 135 vagas e foram apenas 42 aprovados. E eu, graças a Deus, fui um dos aprovados. E hoje é professor também, né? E hoje, graças a Deus, eu dou aula na Academia de Polícia Civil desde 2006, dou aula na Academia de Polícia Militar, dou aula em vários cursos pela Senasp, inclusive na plataforma EAD, dou aula em cursos de pós-graduação pelo Brasil inteiro, vários cursos de formação policial em outros estados do Brasil, cursos preparatórios, e aí agora com o livro eu consegui alcançar um dos grandes objetivos que eu tinha na minha carreira. E essa coisa também, me conta um pouco. Parece que o amigo tem um stand de tiro em casa para treinar, mas explica uma coisa dessa, João Bosco. Eu tenho um perfil um pouco diferente do perfil do perito médio, né, da maioria dos peritos. Eu sou um perito que gosto muito da atividade operacional, gosto muito de arma, sou apaixonado por arma, eu sou atirador esportivo, sou instrutor de armamento e tiro credenciado pela Polícia Federal e uma coisa que eu sempre quis ter era um stand de tiro em casa. O cara que gosta de jogar bola, ele quer ter um campo no quintal dele, concorda? Eu gosto de atirar, cara. Eu vou fazer stand na minha casa. E eu tive a felicidade de construir uma casa e conseguir colocar um stand de tiro lá e credenciei e fiz o apostilamento desse stand no meu CR lá no Exército. Então é um stand totalmente legalizado e eu na polícia eu faço, eu digo na polícia porque lá em Minas a perícia ainda faz parte da Polícia Civil. Então por isso que lá a gente está ainda na instituição Polícia Civil. Então lá eu faço vários cursos na área operacional. Eu fiz no ano de 2017 o primeiro curso de operações policiais, que é o curso que habilita os nossos policiais a trabalhar na Coordenadoria de Operações Especiais, que é a CORE, então, a Coordenadoria de Recursos Especiais, né? Então, eu só não
trabalho lá na Core porque a gente tem uma carência de peritos muito grande, então não faz sentido eu sair da área da perícia, e também por questões pessoais, porque eu tenho 2 filhos e eu não tenho tempo para poder ter a rotina que o pessoal da Core tem. Então, na perícia eu consigo organizar melhor a minha rotina. Não, isso eu acho que trouxe um assunto bastante interessante, João Bosco. Nós falamos agora com os colegas da Perícia Federal, que eles atuam de uma certa forma, e dentro da perícia também, já com essa coisa do unboxing, né? Nós tirando o CSI de dentro da caixa, que as pessoas saibam um pouco mais sobre os nossos peritos brasileiros. Alguns estados, por exemplo, o perito ele não é policial, né? Sim, no nosso caso, eu e o Eduardo do Rio Grande do Sul não somos policiais, alguns estados não são policiais. E no caso de vocês e outros estados, o perito ele também é policial. Sim, exatamente. E também isso acaba na tua visão, essa diferença, porque aí é aquela coisa do sou sempre policial também sou perito, mas também sou policial. A tua visão? Vou fazer um esclarecimento, né? Porque a gente sempre tem que trazer o dado para entender. No Brasil hoje nós temos 19 estados que têm algum tipo de autonomia. Dentre esses 19, alguns são policiais também, só que são a polícia científica. E nós temos 7 estados da federação e mais do Distrito Federal que são policiais mesmo, que estão dentro da Polícia Civil, e é o caso de Minas Gerais, que o João Bosco nos trazer a experiência dele. Olha, a minha experiência em Minas Gerais é uma experiência muito positiva do meu ponto de vista, porque eu gosto de ser policial, tá? É óbvio que nós temos vários problemas em decorrência da vinculação com a Polícia Civil, mas o meu sonho dourado, se eu pudesse escolher, João, qual seria o seu modelo de segurança pública? Seria a unificação de Polícia Civil, Militar e Perícia, tudo uma polícia só de carreira única. Só que isso é um futuro, é uma coisa que, sinceramente, é impossível de acontecer no Brasil. Então, como isso é impossível, eu fiquei muito feliz com a notícia dessa PEC 76 agora, né? 76, que o senador Anastasia lançou. Coisa bem recente em Brasília. Foi bem recente, né? Exato, falando de senador Mineiro. O senador Antônio Anastasia, um excelente governador que nós tivemos lá. E ele colocando a perícia como um órgão policial no artigo 144 da Constituição. Que, se a gente for falar em autonomia da perícia, é um modelo que eu sou favorável. Eu sou plenamente favorável a gente ter a polícia técnico-científica, a polícia científica, que foi o nome proposto, como uma das polícias no parágrafo 144 da Constituição Federal. E isso aí corrige essa questão, porque eu entendo o seguinte: a partir do momento que eu estou trabalhando com investigação criminal, a partir do momento que eu estou indo em um local de crime, numa área de risco, eu preciso ter a função policial. Eu preciso ter o porte de arma, eu preciso ter as prerrogativas policiais, até para a minha segurança no meu trabalho. Então, esses estados que deixaram de ser policiais voltarem a essa condição policial, eu acho extremamente importante. E no cenário de autonomia orçamentária, autonomia administrativa, eu acho que num futuro próximo a gente vai ter evolução muito grande se a gente conseguir implementar esse modelo da PEC 76. Tem outro assunto que eu acho importante, João Bosco, que a gente já conversou bastante sobre isso, com essa coisa da arma, liberação da arma. E um dos cursos que me falasse que tu ministra, como portar a arma, como carregar a arma, esse cuidado todo que tem com a arma, se as pessoas estão realmente preparadas para isso, a tua visão, a tua experiência, o que tu tem para passar para as pessoas que estão ouvindo em relação a essa coisa toda em relação à arma, de utilizar o armamento? O uso e manuseio, né? Exatamente. Na verdade, eu dou vários cursos na área de armamento e tiro, né? Eu dou um curso no Estado de Segurança e Proteção de Autoridade do Exército de porte dissimulado de arma de fogo, que já é voltado para pessoas que já têm o porte de arma e tudo. Mas também dou curso... Porte dissimulado, ou seja, que ela porte a arma sem que ninguém perceba. Ninguém nota. Exatamente. Sempre comenta comigo, eu tô armado e tu não tá vendo. Exatamente, é essa a ideia. Mas eu também dou treinamento para pessoas que têm interesse em ter arma de fogo e querem aprender a atirar. E essa questão toda está sendo muito remexida agora, nessa questão das armas de fogo agora, da liberação da posse, dessa questão da flexibilização do porte. O que eu penso? O brasileiro, ele é muito imaturo em relação à arma de fogo. A gente não tem uma cultura de educação em relação à arma de fogo. Por quê? Porque sempre se prega o medo em relação à arma de fogo. Não se prega a educação em relação à arma de fogo. O pessoal fala, mas é um absurdo quem não é polícia poder ter arma. Eu vou te falar o seguinte, eu tenho vários amigos meus que não são policiais que têm armas, porque são atiradores esportivos. Eu acho que as armas com eles são muito mais seguras do que com os policiais de maneira geral. Que não
Que não pratica, que não atira, que não se capacita. É simples, não é nem questão de prática não, Clebinho. A questão é simples. O atirador esportivo, ele tem que fazer regularmente o exame psicotécnico e o exame prático de tiro para poder renovar o CR dele. O policial, ele faz o exame psicotécnico quando entra e depois nunca mais. Ele faz o exame prático mal e mal quando entra e depois nunca mais. O nosso policial é formado, em média, com 200 tiros na academia de polícia. Cara, 200 tiros não habilita ninguém a atirar. A gente tem atiradores esportivos que atiram 5.000 tiros por mês ou mais. Então, as pessoas têm que entender que hoje nós já temos uma cultura de arma de fogo muito precária, justamente porque as pessoas têm medo. A gente tem que educar a população em relação ao uso, conscientizar e principalmente punir severamente o uso inadequado de arma de fogo. Tu já tiveste que usar arma de fogo em ação, na atividade de perito? Na atividade de perito, não. Na verdade, a gente usa para fazer abordagem, esse tipo de coisa. Teve uma vez que eu tive que usar, numa situação, voltando de um local de crime, eu não tive que atirar na pessoa, mas eu tive que imobilizar o veículo. Não foi tiro de alerta, não. Foi um tiro no veículo, com o veículo parado, tive que atirar nos pneus para a pessoa não deslocar e não invadir. Mas já tive que efetuar várias prisões e quando a gente efetua a prisão, a gente usa arma de fogo. Usar arma de fogo, a simples apresentação dela já se entende como uso, né? Sim. Agora, efetuar o tiro é uma situação que, no nosso caso, a perícia é bem mais raro. Mas eu penso da seguinte maneira. A gente tem muito cuidado. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, exatamente. E eu penso da seguinte maneira, eu me mantenho sempre pronto e sempre condicionado. Pode ser que eu nunca precise, mas se eu precisar uma vez e salvar minha vida, já vai dar a pena. Vai estar preparado. A gente tem buscado, sim, essa experiência pessoal dos peritos, né? Por exemplo, o primeiro podcast que nós gravamos, nós falamos dos primeiros locais de morte que eu fui, os primeiros locais de morte que o Kleber foi. Eu queria que tu falasse um pouquinho como é que foi isso, tanto do ponto de vista das curiosidades, que às vezes acontece alguma coisa engraçada, ou curiosa, ou fora da normalidade, né? Quanto do aspecto emocional também, para se preparar para uma situação dessa. Não, com certeza, é muito interessante. Do aspecto emocional, vou começar falando por ele primeiro. Eu acho que eu nasci pra coisa. Eu nunca tive problema com morte, com cadáver, pelo contrário, com ferimento, com sangue, pelo contrário. Na minha academia de polícia, eu fui o primeiro da minha turma a entrar no IML. Eu estava tão perto, quase enfiando a cabeça dentro do corpo, que o legista chegou e me puxou para trás, senão ia voar sangue em mim. Então eu nunca tive muita dificuldade com essa questão de cadáver, com lidar com o corpo e tudo. O local de cadáver em putrefação, para mim, sempre foi tranquilo. Eu até brinco, o pessoal entra no local e faz assim, ó. Aí o pessoal fala assim, cheirinho de limão. Normal, isso aí pra mim não me incomoda, entendeu? E antes quando eu estava na academia de polícia, eu tive uma experiência sensacional, porque eu morava perto do Instituto de Criminalística. E nos dias que eu estava de folga, que eu não tinha aula, ou dia de estágio no Instituto, eu ia para a sessão de crimes contra a vida, que era a minha paixão, a morte violenta, né? E sentava lá do lado do Giovanni Chiodi, que era um perito ad hoc. Ele era um perito ad hoc, mas com muitos anos de perito ad hoc, que fazia revisão de laudo lá. Sentava do lado dele e ele ia revisando os laudos. Ia comentando comigo, me explicando, João, esse aqui o perito vacilou nisso, essa foto ele tirou mal nisso, essa aqui ele tirou bem, ele mostrou isso aqui nessa foto, e foi me mostrando. Que ano isso, João Bosco? Isso aí foi em 2004. 15 anos isso? 20 anos, vamos fazer, não, 15 anos. 15 anos. Isso aí, e aí ele foi me mostrando essas coisas, e, uma centenas de laudos. E aí quando eu fui fazer o meu primeiro local de crime, cara, foi a coisa mais linda do mundo. Porque foi como se o Giovanni estivesse falando em minha cabeça, olha isso, olha aquilo. Vamos lá, conta o local pra nós aí, João Bosco. Foi um local muito interessante, foi no Morro do Papagaio, lá em Belo Horizonte, uma favela que a gente tem lá. O cara, ele tomou tiro, tomou facãozada e tomou tijolada. Então foi assim, um local com, né? Pra ninguém botar defeito. Contundente. Instrumento contundente, corte contundente. Ainda chutaram, né? Não, você fica imaginando o que mais que fizeram. Tem que ter cuspido no cara, né? Eu peguei um caso interessante, que até o botijão jogaram em cima da mulher. Não, acontece. Eu já fiz um caso que o cara morreu de piada. Você já fez algum caso que o cara morreu de piada? Caiu a pia na cabeça. O cara pegou a pia e sentou na cabeça do cara, né? Gargalhada você já fez. Mas vamos voltar esse teu local, vamos lá. Gargalhada. Gargalhada, pega garrafa e enfia no pescoço da pessoa. Mas o que acontece? As piadas são horríveis, mas muito bom. Mas o que acontece? Esse local... Pessoal, isso aí é humor de perito, viu? Humor negro. Desse jeito. Por isso que na abertura do programa a gente diz que pode algumas pessoas serem sensíveis, o conteúdo é delicado, né? Mas na verdade são casos que já aconteceram, nós não temos como reverter o que aconteceu. Né? O cara já morreu, né, cara? Não fazia o quê, né?
Mas esse primeiro local foi bem interessante, porque eu consegui enxergar muitos elementos por causa dessa visão que o Giovanni tinha me dado. E foi um local bastante rico, porque foram vários instrumentos que foram empregados, e a dinâmica foi bem simples. O cara tomou alguns tiros, caiu no chão, pegaram o tijolo dela, com o tijolo na cabeça dele, e pegaram o facão e deram algumas facãozadas no pescoço dele. Não chegou a seccionar o pescoço dele, não chegou a decapitar a vítima, mas chegou a degolar, porque pegou na parte de trás ali do pescoço. O Giovanni foi o teu mestre Miyagi do Karate Kid. Foi te ensinando tudo antes, Não, quando mas- chegou ao momento de utilizar. E até uma coisa interessante que ele falou agora, já falando, a gente sempre bota bastante fundamentação científica nas coisas, e o Eduardo falou em ferimentos, contundentes, cortantes, e falasse em instrumentos. Isso é uma coisa, talvez, até para quem está escutando, que vai prestar o concurso. Fala um pouquinho sobre explica um pouquinho melhor para nós essa coisa do tipo de ferimento, tipo de instrumento. Sim. Eu vou só fazer um adendo aqui ao que o Dudu falou, pelo seguinte, na verdade, eu tive vários grandes professores na perícia. O Giovanni, ele foi um grande professor que eu tive. Giovanni Chiodi. E um outro grande professor que eu tive na perícia foi o Serjão. Você conhece o Serjão? Sérgio Márcio Costa Ribeiro, que foi assim Diretor lá também. Que foi diretor nosso do Instituto Criminalística, a nossa grande referência de crimes contra a vida. E eu aprendi com o Serjão um outro lado da perícia, que é o lado da maldade, da coragem em colocar no laudo aquilo que tem que ser colocado, de ter uma preocupação sempre muito grande com o aspecto técnico e com a grande experiência que o Serjão tinha, né? E aí o Serjão sempre comentou comigo o seguinte, que eu fiz uma transição entre as gerações da perícia. Eu peguei uma geração que eram peritos extremamente práticos, com conhecimento extremamente empírico, e eu entrei com uma geração de peritos que tinham mais o hábito do estudo. Então eu tive as duas coisas, eu tive o estudo e tive a prática, nem tanto mar na terra. Então eu sempre gostei muito de estudar e tive a aplicação do lado prático, então isso aí foi bastante interessante. Agora, retomando aquela sobre um pouquinho, já que a gente tinha falado, né, dos instrumentos, ferimentos. Um pouquinho, só uma abordagem para o pessoal que está aí nos ouvindo, normalmente é concurseiro, muita gente vai estar te ouvindo. Cara, o pessoal que vai prestar concurso, eu fico com pena deles, porque a gente tem tanta coisa em bibliografia, né, que o pessoal às vezes fica meio perdido, né? A gente tem até pontos diferentes entre autores, então uma coisa que eu gosto sempre de explicar para os meus alunos é a diferença entre instrumento e objeto, que é uma coisa que a gente tem que trazer um pouco mais para a perícia, para o pessoal entender esse conceito. Muitas vezes os próprios peritos não entendem essa diferença entre instrumento e objeto. Objeto é a coisa e instrumento é como é utilizada a coisa. Então, por exemplo, uma faca é um objeto. Ela pode ser um instrumento cortante se for utilizado com deslizamento do gume. Pode ser utilizado como instrumento contundente se você bater com cabo. Pode ser utilizado como instrumento corto contundente se você empregar a lâmina com vigor, com pancada. E pode ser empregado como instrumento pérfuro cortante se você atuar com predominância da profundidade. E o ferimento, ele vai ter uma característica, que vai ser contusa, corto-contusa, pérfuro-contusa e por aí vai. Então, o ferimento... Que está mais relacionado ao instrumento. O que eu costumo explicar, pessoal? Por que o perito examina o ferimento? O legista examina o ferimento para determinar a causa da morte. E o perito examina o ferimento para determinar a dinâmica do fato. E a análise dos ferimentos nos dá um instrumento. E a partir do instrumento, a gente vai elencar quais são os possíveis objetos. Então, uma ferida incisa, que alguns autores, como o França, chamam de cortante, eu não concordo com a nomenclatura dele, mas alguns chamam de cortante, a ferida incisa... E o França é médico legista. É legista. Lembrando que nós somos peritos, né? Criminalistas. Exatamente. O Higino, por exemplo, é legista e usa ferida incisa. Eu acho bem interessante, eu sou mais o Higino, nesse ponto de vista aí. Mas... E na perícia nós empregamos também o termo ferida incisa, para aquelas empregadas com deslizamento de lâmina. Então o que acontece? Uma ferida incisa nos indica um instrumento cortante. E esse instrumento cortante pode ser vários objetos. Vários objetos podem ser utilizados como instrumentos cortantes. Então a gente entender essa dinâmica, essa relação entre o ferimento, o tipo de ferimento, o tipo de instrumento e o objeto. E outra coisa que você falasse, que é um troço bastante importante, interessante, O que a gente vê, e às vezes eu agora, no caso, eu assessoro o Ministério Público e essa análise toda dos casos de uma forma geral, e o que a gente vê, e às vezes o pessoal fica assim,
da onde veio o tiro, qual foi a causa, mas é muito mais a perícia do que isso. Às vezes uma lesão secundária, ela pode ser decisória, às vezes, na dinâmica de um crime, esse entendimento do crime. Às vezes aquela lesão não é só, ele morreu por causa do tiro, às vezes uma lesão numa mão, um arranhão, uma coisa assim. Fala um pouquinho sobre isso para nós. Exatamente, tudo são detalhes, né, Kleber? Uma coisa que eu falo muito com os meus alunos, principalmente os alunos na academia de polícia, é explicar a diferença de atuação do perito e do legista, né? Quem vai determinar a causa da morte é o médico legista. A gente não vai entrar nessa área de causa da morte. A gente até tem elementos para determinar muitas vezes, às vezes a gente até tem, mas a nossa função é determinar a dinâmica do fato, da mesma forma que o legista não vai me falar como é que foi a dinâmica do fato, ele vai falar para mim quais foram os ferimentos da causa da morte. E aí a gente tem que trabalhar em conjunto com o médico legista, a gente tem que ter essa interface, porque a investigação criminal ela é multidisciplinar. E uma vez eu peguei interdisciplinar. Interdisciplinar, que é uma expressão que a gente gosta muito, né? Que a gente interage, as áreas interagem. Exatamente. Elas se complementam. Exatamente. Né? E uma vez eu peguei um local muito interessante, tá até no meu Instagram, quem quiser me seguir é o @professor João Bosco, lá no Instagram. Eu fiz até uma postagem desse caso. Vou aproveitar e lembrar as mídias sociais, né? Do Eduardo gosta muito disso. Qual que é lembrado? Eu no Instagram, perito.eduardo. Aí. O meu é professor João Bosco. O meu é perito _ Kleber com C, Muller, U e 2 L's R. Perito Kleber Muller. Isso aí, muito bom. Então lá no meu Instagram tem essa postagem que eu fiz desse caso, que foi um caso extremamente interessante. Eu fui acionado como um local de homicídio, cheguei no local e estava tudo cheio de sangue para tudo quanto é lado, marca de mão com sangue para tudo quanto é canto. E aí, beleza, e a vítima caída, já em estado gás, entrando na fase gasosa de putrefação, já com circulação próxima de bordel, com alguns ovos, né, de larva de mosca varejeira lá. E aí eu comecei a examinar o local. Vamos voltar atrás. Primeira, fase gasosa da putrefação. A fase quando o corpo começa a gerar os gases da putrefação e começa a inchar. Começa a inflar o corpo. Que são as fases, porque assim, tem uma expressão que eu li esse dia muito dia. Quando a vida acaba, né? Tem a vida da morte. Exatamente, a vida da morte. Porque a vida da morte, que a morte, desde que ela inicia, ela vai começando a criar fases e janelas, que também é uma coisa Cronotanatognose. Cronotanatognose, que também outra vez eu dou também. Que é o diagnóstico do tempo de morte. Do tempo da morte, que esse dia a gente comentou sobre isso. Depois a marca. Aí, depois da fase gasosa, qual era a marca? Eu falei que tinha a circulação póstuma de Broardel. Isso. Isso tá tudo explicando no meu Instagram lá, porque eu tenho várias passagens explicando desses casos. Mas circulação póstuma, os gases eles vão pressionar o sangue putrefeito, que vai ressaltar naquela circulação externa, nas veias, e vai ficar aparente. Então você vai ver aquela rede venosa aparente no corpo, tá certo? Então o que acontece? Eu vi que o corpo já estava lá há alguns dias, vi as várias marcas no chão, várias marcas na mesa, a porta sem sinais de arrombamento, a sala da casa em condições normais e tudo. E aí fui examinar o corpo e, pasmem, nenhuma ferida externa, nenhum ferimento. Não tinha nenhum ferimento. Aí eu fui e comecei a examinar melhor a dinâmica das manchas de sangue e sangue para todo quanto é lado. Examinei de novo as manchas de sangue, examinei de novo o cadáver, examinei todos os vestígios de novo. Peguei o telefone e liguei pro médico legista. Falei com ele, meu brother, o negócio é o seguinte, tá indo um corpo para ir agora para vocês, um cliente que atendi aqui. Um podrão? Ele já tá podrão já. A gente expressão que a gente usa. Que a gente chama carinhosamente, né? Carinhosamente podrão. O cadáver em estado de putrefação. Tá indo podrão para você aí. E, por favor, examina ele de cima a baixo com todo cuidado. Eu não encontrei ferimento externo. Olha pra mim se esse cara tem alguma ferida externa, que eu tô achando que não tem. E disseca bem o trato respiratório superior dele e o trato digestivo, pra gente poder ver o que a gente encontra. E aí eu fui atender um outro local de homicídio, porque sabe como é que é? Só tem uma equipe lá, a gente vai ao nylon, né? Mas o pessoal tem ideia, que a gente chega lá também. Qual é a média? Lá depende, varia muito. Eu já peguei plantão sem nenhum local. De ontem para hoje eu estava de plantão, não deu nada. E já peguei um plantão com 13 homicídios. Belo Horizonte, isso? Belo Horizonte. E quantas equipes? Quantas? Mais ou menos vocês trabalham? Equipe. Eu e mais um, são uma equipe de 2 peritos, que a gente vai em dupla. Porque a gente não dirige viatura cada isso é bom que os estados saibam, né? Exatamente, a gente vai em dupla. A realidade, fotografam, faz tudo. Papiloscopia. Dirige, fotografa, faz a papiloscopia, faz tudo.
Aí o que acontece? Eu cheguei lá no local, liguei pro legista, o legista examinou o cadáver, fui lá pro IML depois, no dia seguinte, levei as fotos, sentamos e conversamos e falei, João, o corpo já estava em estado muito avançado de putrefação, não deu para a gente determinar nada. Mas eu fui mostrar para ele as fotos, olha, isso aqui, eu tô achando que o cara vomitou sangue até morrer. Ele, não, eu também concordo com isso, porque é esse volume de sangue que a gente tem. E aí eu falei assim, quais são as possíveis causas? Ele falou, isso muito possivelmente foi uma cirrose hepática que causou uma varizes esofágica. E nós fechamos dessa forma um caso que seria com um homicídio, nós conseguimos fechar com uma caso de morte sem natural. Assistência. Justamente. Exatamente, sem assistência médica. Porque a gente teve esse bate-bola. Mas aí vai ver a importância, entendeu? Da perícia mesmo. Exatamente. Pode ser um homicídio, pode ser um suicídio, não pode ser nenhum dos dois. E pode não ser nenhum dos dois, exatamente. Bom, a conversa está muito boa, né? Mas também a gente pode fazer vários programas contigo. Talvez posteriormente a gente comece a gravar até por Skype com alguns peritos, né? Com certeza. Sensacional. Então alguns casos. Tu deu uma mensagem assim, como é que tu enxerga hoje a perícia criminal pra gente poder encerrar esse momento? Eu enxergo hoje a perícia criminal como o grande potencial de crescimento na investigação criminal do Brasil. A gente está numa fase muito positiva da perícia, de muita evolução técnica e um pessoal entrando muito empolgado. Então eu gostaria de pedir para as pessoas que têm vontade de trabalhar com a perícia criminal, que se preparem, que se esforcem, pois serão muito bem-vindas, porque a perícia é uma área maravilhosa para a gente poder trabalhar. Grande programa, maravilha, muito obrigado, hein? Eu que agradeço, brigadão e até as outras oportunidades. João Bosco, um grande prazer mesmo falar com um amigo, a sua colaboração, trazer toda a tua experiência aí pro nosso Forensecast e nosso Unboxing CSI. Beleza, obrigado pessoal. Tchau. Forensecast Season 1 by Unboxing CSI. Esperamos que vocês tenham gostado tanto quanto nós dessa conversa com o perito João Bosco. Antes de encerrar o Forensecast, gostaríamos de lembrar que continuam abertas as inscrições para o Congresso Nacional Online de Perícia Criminal pelo site cnpc.institutoexito.net.br. C de Congresso, N de Nacional, P de Perícia, C de Criminal.institutoexito.net.br. O Congresso é uma realização do Instituto Êxito, que tem o compromisso de levar um evento anualmente ao ar, trazendo participantes que possam discorrer dos principais temas da perícia do momento. Esse especificamente está falando sobre serial killers, sobre feminicídio, sobre balística, sobre DNA em crimes sexuais, entomologia forense, estilística forense, delitos econômicos, cadeia de custódia, vestígios biológicos, identificação veicular, acidente de trabalho com vítima fatal e furto de energia, que são temas bastante atuais, basta procurar nos noticiários e esses temas são recorrentes. Além disso, diversos sorteios já ocorreram e vão continuar ocorrendo. Então dá uma conferida lá e participe. Esse foi o Forensecast, que tem o propósito de ampliar a visibilidade das ciências forenses e das perícias criminais do Brasil para que sejam reconhecidas e respeitadas pela sociedade, universalizando o conhecimento e a informação. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva, esteve comigo neste programa também o perito criminal Kleber Miller. Contatos conosco pelo e-mail unboxcsi@gmail.com. Unbox unboxingcsi@gmail.com. Esse foi o Forensecast, uma produção Unbox CSI. Forensecast Season 1 by Unboxing CSI.